Vamos lá. Às vezes, ele voltando, ele vai trazer mais consciência com a experiência que Ele não precisa disso, ele tem, mas não, né? não pra ele, não sim. pra ele, mas pra quem tá aqui. Sim, é o que ele faz no corpo já. Você não, mas entendeu? assim, às vezes a experiência dentro do astral É. que vai conseguir... Isso já é um mistério dos Bom, caras, são né? teorias, né? É, eu já entendi Felipe, o que ele quis dizer. o que acontece? O que você fala é de reencarnação. Pra trazer um... Então, né, um dentro de uma conhecimento. cultura hindu, a gente tem o que é chamado de roda da encarnação, ou Roda roda de de samsara. samsara, roda da encarnação. Aonde chega um momento que aquilo acaba, você já não encarna mais, certo? Quando um Exu, ele vem a ter o seu pupilo, que nós somos pupilos deles, e eles já vêm a trabalhar, esse processo encarnatório acabou. Eles encerram. O que existe é a essência da essência do sagrado e que se E eles torna vão ali continuar trazendo Exu isso que você morcego, Exu tatacaveira, Exu tranca-ruas. A Thaís morreu, acabou o morcego. Nós precisamos. Entendeu? Por isso nós estamos trabalhando. Então nós precisamos. Porém, dentro do culto de Quimbanda, algumas Quimbandas, 90% não sabe disso e não tem isso como fundamento. Existe um culto onde você diviniza ou você potencializa aquele morto. Como assim, Leonardo? Do que você está falando, Tatá? Veja, o Felipe veio a falecer. O Felipe está no culto de Quimbanda. E o Felipe chegou, sei lá, num cargo muito alto, era um sacerdote, tal. Esse cara, se ele for para o sagrado para ele voltar, pô, é ótimo, é somativo para o Felipe, certo? Só que a gente vai perder boa parte desse conhecimento do Felipe. Então nós temos uma forma de cultuar o Felipe junto com esse ancestral dele, para que o Felipe nos traga esse conhecimento latente, constante, e ao mesmo tempo que quando o Felipe passar por esse processo de desacoplar desse culto, Total ali. ele já venha novamente como ancestral dentro da linhagem dele. Mas isso aí... Aí Felipe já não vem mais como Felipe. Mas aí nessa Felipe vai rapidez. Felipe vai vir como Em tese não é rápido, Felipe não. vai vir como João Caveira. Você não vai vir mais como Felipe, sim João Caveira. Ou seja, existe um processo de maturação. Ao invés de você reencarnar, reencarnar dessa forma, para você ter essa maturação espiritual, existe um culto específico para onde você mature isso de uma forma mais rápida. Até porque a gente imagina, por exemplo, que o morcego ele já tinha um ancestral dele que recebeu ele. Sim. E não é aquela coisa kardecista, encontrou e abraçou, não. Mas ele também maturou o cara para ele se tornar um ancestral, entende? Então existe essa maturação. Então, quando alguns falam que a Quimbanda visa fazer com que você se junte às fileiras de maioral, talvez seja até isso que estão tentando dizer. Mas de alguma forma a gente é de maioral e retorna a ele. Teoricamente, a gente já vira Exu. Teoricamente, se você seguir, Teoricamente. você será um ancestral. Se você for seguir isso... Um ancestral. Sim. Agora, se você vai estar apto realmente a estar, né, vamos colocar, guiando uma pessoa... Aí não sou eu, nem ninguém que define. Mas aí depende talvez do que você fez em terra. Lógico, tem que ser relevante, né, cara? O cara desculpa aí, gente, mas o cara é um técnico de informática. Ele vai agregar o quê no culto à espiritualidade? Desculpa, perdão aí, mas é um exemplo. Né? Agora não, o cara é um sacerdote, o cara é um feiticeiro, o cara ele participou... Ele conhece de fundamento do culto. Ele era de algum culto realmente, de feitiçaria ou de magia. Ele tem um fundamento. Eu agora vou estar lançando um curso pro próximo mês chamado Necrolatria, né? Então quem tiver seu egunzinho, quiser ter seu egunzinho dentro de casa... seu amiguinho. Egunzinho, seu amiguinho, vai poder ter, porque vai ser um curso extensivo onde eu vou estar ensinando a necrolatria. Ou seja, você ter culto realmente a morto. E você entende que, tipo, não adianta você pegar um evangélico tiozinho da igreja... E aí você vai entender. Querer que ele seja seu Exu. Nesse curso você vai entender que, tipo, um evangélico são os piores. 90% dos quiumbas são evangélicos. Pois é. Por quê? Eles, primeiro, tomam um choque, um baque quando vão para o plano espiritual, porque eles não acreditam nisso, que eles acreditavam que eles iam para o céu para ser salvos, para depois vir para a terra com Jesus. O dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento. Então eles já se lascam por aí, que eles já tomam esse impacto. E depois eles tomam um outro impacto, não porque aceitam. Muitas vezes não aceitam, e eles têm que estar seguindo leis espirituais. Se tornam, às vezes, até espíritos com muito ódio. E aí você vai ver que um cara desse, às vezes, muitas vezes o obsessor daquela pessoa ali. Eu peguei um caso há muitos anos atrás, e a gente vai falar agora até de um caso bem, bem específico. De que uma menina com 16 anos, 17, a avó dela veio a falecer, e uns 2 anos depois ela começou a ter vários problemas. Então, assim, a menina virou a chave de 0 a 100, igual uma Ferrari. Aprontou tudo que você podia imaginar, entrou em tudo quanto é mundo que você possa imaginar. E ela estava muito mal de saúde. Então, quando vieram me procurar, que eu fui ver,
ela estava sendo obsediada pela própria avó. Aquela que a gente tanto gosta. Né? Aquela que a gente tanto Isso gosta. explica aquela pergunta que você fez no início. Por No que início. não o papai e a mamãe ser Então, o ancestral? que aconteceu? Ela entrou num processo de tristeza por perda dessa avó. Essa avó, por sua vez, entrou em um processo de tristeza sem ter fez o uma que fazer. simbiose com a E pessoa. começou a entrar dentro de uma simbiose. Cara, isso deu um maior trabalho pra resolver. Isso deu muito trabalho. Eu entendi o que ele falou. Só que chega uma hora que não tem necessidade. Porque assim, se eu morrer, o morcego continua. Entende? Ele vai continuar, ele vai achar alguém Vai da minha estar linhagem. dentro da linhagem. Se eu tiver um filho, uma filha, ou se for alguma pessoa, ele vai pra alguém. Ele vai continuar passando informação. Ah, ele aprendeu alguma coisa comigo? Claro que aprendeu, né? Ele aprendeu que ele incorpora uma mulher ruiva com unha vermelha. E que eu vivi num século X, então ele vai trazer experiências. Ele não é uma pessoa ignorante que ele parou ali. Ele tá nesse sentido, a evolução continua. Da sociedade hoje. Ele sabe. Então ele vai daqui a 45 anos, 90 anos, ele vai trabalhar de novo. Ele vai lembrar que em 2020 ele trabalhava comigo, que eu tinha uma média muito teimosa, né? Ele vai lembrar disso, ele vai pegar as experiências. Ou seja, eles têm aprendizado, só que só pra frente. Então, aí, mas onde termina isso, Thaís? Eles retornam pro sagrado, é isso, ponto. É que a relação de tempo no mundo espiritual é completamente completamente exatamente. Nossa. Inclusive, não é tipo flash. Inclusive, eu queria contextualizar, porque muita gente tá falando, culto é Egungun. Não, gente. Bota uma coisa na cabeça, tá? A gente precisa colocar isso na cabeça. A África é um continente, beleza? Com vários locais ali, onde tem tribos, culturas e etc. Ter diversas formas de dividam, fazer coisas, não baguncem, porque diferentes. hoje a gente tem um problema muito grande, Rafael e Felipe, aonde a gente tá vendo uma suposta supremacia iorubá em cima do povo banto. E desculpa, o povo banto é muito mais raiz do que qualquer outro povo em nosso Brasil, porque foi esse povo que preparou essa terra para todo e qualquer africano, tá? Então, não vamos confundir. Dentro do culto africano e iorubá, a gente tem o culto a Egungun e o culto a Baba Egun. Dentro do culto bantu, a gente vai ter o que é chamado de Fumbi ou Infumbi. Então, dentro da nossa quimbanda, que ela é brasileira, mas bebe de águas africanas, de essência africana, nós temos esse culto de Fumbi. Não é toda quimbanda que tem. Não são todas as quimbandas que possuem isso. Tata, o que você está falando? Que se alguém me matar ou eu morrer, é possível sim ser estabelecido um culto aonde eu seja ainda cultuado e traga o conhecimento e a manutenção para a tradição. Ponto. Isso não é culto a Egungun. A necrolatria, vamos deixar essa questão de lado e vamos estudar um pouco. Necrolatria é adoração aos mortos. Por exemplo, no México você vai ter pessoas que vão até o cemitério e pegam crânios e ossadas de indigentes e cultuam, e dão alimentam e dão comida no seu dia, no seu dia a dia, no seu cotidiano. A necrolatria que a gente vai estar ensinando não é culto a Egungun. Lembre, culto a Egungun ele tem uma formatação de rezas, de ofó, de tudo para ser estudado. Até o assentamento de um Egungun e de um Baba Egun é muito diferente. Então, a necrolatria é um culto a mortos. Egungun é um culto iorubá. Baba Egun é um culto iorubá. Fumbi é culto bantu. E o que a gente está falando é de quimbanda. Dentro da nossa quimbanda nós temos isso. De cultuar os nossos antigos. Tá, e como isso acontece? Então, existem rituais, existem rezas, existem um monte de coisas. Dentro de algumas quimbandas não se tem nem reza nem para fazer um banho, cara. A nossa quimbanda ela tem reza para despertar Exu, para trazer ancestralidade, para afastar ancestral maldito. Porque sim, você muitas vezes vai ver na família que se repete, uma coisa meio que se repete. Seu tio morreu de alcoolismo, seu bisavô morreu de alcoolismo, seu tataravô... Ou seja, você de repente não sabe, mas tem um ancestral maldito que sempre se aloca em um local e prejudica esse familiar. Então a gente tem aquele ciclo ali, né? Exatamente, você tem que muitas vezes equilibrar ou quebrar esse ciclo. Porque às vezes essa ancestralidade precisa ser isolada. Então a gente tem rituais específicos e rezas específicas. A gente tem reza de fala, poder de fala. Tem reza de uri. A gente tem reza de banho. A gente tem reza para tudo. Não estou dizendo que a minha quimbanda é a melhor. Eu só estou dizendo que a minha quimbanda ela tem isso, que muitas outras não têm. E que isso não quer dizer que seja melhor ou pior. Mas a gente precisa saber dividir. Culto a Egungun é uma coisa, culto
a ancestralidade que a gente tá falando é outra coisa. Culto a Babá Egum é diferente também. Basicamente é isso. Então, só para deixar esse adendo, porque a gente tá falando muito de espiritualidade, de como é esse trânsito, né? Qual é o fim da cosmogonia. Ele acabou perguntando até por conta dos negócios de ritual de destruição também, perguntando se a pessoa foi pedir, o espírito tem essa consciência de repente parar de fazer ou de trabalhar, e acabou surgindo esse assunto, né? Ah, eu vou voltar. Então não teria uma necessidade disso, sendo que ele chegou e atingiu um ápice, que ele virou um ancestral, né? Realmente um dono de uma situação, um dono de uma casa, o dono de uma cabeça, como vocês quiserem chamar, o chefe de uma cabala, cada um chama de um jeito, mas ele tá ali, ele já assumiu o ponto, e ponto. Quem tá evoluindo somos nós, né? Então tudo isso que a gente tem é pra evoluir, e, mas fazer ritual de destruição é negativo? Pra quem tá recebendo, né? Porque a feitiçaria é isso. Então aquela entidade, ela vai carregar essa amoralidade, até mesmo que o próprio médium tem. Então tem coisas que não vai e outra. A gente tá falando de uma criança. Então criança é o quê? Um ancestral. Por que ela vai destruir a criança na barriga de uma mãe? Não tem sentido nenhum. Então essa é a consciência dela. Ela não precisa mais atingir nenhuma consciência. O que ela vai ter é aprendizado. Aquele dia ela sofreu um aprendizado, que ela ficou muito pé da vida, ou expulsou a mulher da casa. Foi isso que aconteceu. Bom, né? Então, aprendizados. Eu só respondendo também aqui, é o Pablo Melo. Ele né? tá falando inclusive, vale, Pablo, a inscrição no meu canal e ativar o sininho e acompanhar minhas lives, tá? Aí eu vou soltar um cronograma amanhã, né? Era pra ter soltado segunda-feira, eu deixei pra soltar depois da live. Aqui, vou soltar amanhã, tanto no TikTok, no Instagram e no YouTube, tá? A gente vai ter um cronograma pesado pra lives, pra vídeo, enfim, pra muita coisa. Então, assim... A primeira pergunta do Pablo aqui é sobre a questão que eu fale um pouco sobre o capa preta. Cara, vamos entender uma outra questão, porque, cara, essa pergunta é muito repetida. Fala um pouco sobre o capa preta, fala um pouco sobre o tranca-ruas, fala um pouco sobre o caveira. Cara, entendam uma coisa. O termo caveira, capa preta, Lorde da Morte, são só terminologias de identificação daquele espírito. Mas por trás dessa nomenclatura existem espíritos que são totalmente diferentes um do outro, né? Eu já vi Tata Caveira, por exemplo, extremamente velho. O meu não é tão velho, é velho, é sim, é velho, vai. É muito lindo. É fofinho, mas é velho, é um senhor de idade. Não, é um senhor. Mas eu já vi Tata Caveiras muito mais jovem que o meu. Ou seja, deixa de ser Tata Caveira? Não. E como a gente vai falar... que as pessoas, elas como a gente vai falar generalização do arquétipo, na como a verdade. gente vai falar dessa qualidade? Sim. Do Tata Caveira. Como a gente vai falar, sendo que a gente tem espíritos agindo de forma totalmente diferente? Então, vamos nos desprender disso e aprender sobre o nosso ancestral. Sim. Que é o mais importante, aprender sobre o nosso ancestral. Por quê? Porque vão ter qualidades, por exemplo, tem coisa que o meu Tata curte e não curte, que eu hoje sei. Mas eu só aprendi isso com vivência. Então, Quimbanda é vivência, Felipe. De vista general, não. Não adianta, não adianta as pessoas falarem que fazem a iniciação à distância. Quimbanda é vivência. Ah, mas meu mestre me deu a apostila. Cara, pega seu mestre e manda ele engolir essa apostila, cara. Desculpa. Quimbanda à distância é furada. Não, porque fulano tal fez meu assentamento à distância. Cara, é outra mentira. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. É preciso que você esteja ali para manipular essa energia sua. Então, vamos aprender a conviver com os nossos espíritos para que a gente conheça um pouco mais sobre eles. Porque, independente da nomenclatura, cada um tem sua particularidade, né? O que eu posso falar, por exemplo, do Exu Lorde da Morte, né? Que eu fiz até um vídeo que me pediram, a mina que tá aqui me pediu. Cara, os filhos de Lorde da Morte geralmente são procrastinadores. Veja, eu falo geralmente porque você sempre vai ter um tiro na curva. Sim. Geralmente são procrastinadores. Então, eles precisam ter essa energia de, cara, eu vou levantar, eu vou fazer... Sabe, então, eu fiz um vídeo no Instagram falando um pouquinho sobre a característica dos filhos. Mas se eu começar a falar dos caveiras, cara, vão me matar. Porque, cara, o pessoal do caveira gosta de estagnar. A gente é folgado, cara. A gente gosta. Porra, pra que tá correndo na correria se tem a cervejinha e tem o churrasco? Pra que tá assando carne se a gente tem ali já o churrasqueiro vindo com a faca, com a carne? Aí ele fala de um Exu que eu tenho convivência, uma positiva e uma eu tive extremamente negativa. Capa preta. Então ele fala de um oposto pra mim. Eu tenho uma filha incrível de capa preta, que são pessoas extremamente fiéis e organizadas, extremamente articuladoras de forma positiva, mas tem a forma negativa, né, que também são articuladoras pro lado negativo.
Então é difícil a gente estabelecer uma experiência. São duas pessoas de capa preta que fizeram coisas diferentes. Então, assim, Entende? de qualquer forma, são pessoas articuladoras extremamente inteligentes e leais. Só que quando vai pro negativo, aí a coisa meio que foge da regra. Né? Então é difícil, cara. É meio que igual quando a pessoa vai buscar ali o que ela foi nas vidas passadas. Nossa, Todo mundo quer ser o rei, o faraó e tal. E talvez as pessoas querem saber ali dos Exus pra falar, pô, me identifico com esse aqui. Não, claro, é compreensível. Só que a gente tem que entender E que são arquétipos. não é escolha, né? Não, lógico que não. Só que são arquétipos. E cada arquétipo, mesmo dentro desse ciclo de arquetípico, a gente tem as subdivisões. Sim. Então a gente vai ter capa preta de encruzilhada, capa preta de cruzeiro, capa preta das almas. Então, assim, isso vai variar até mesmo o jeito que ele se porta. Exato. Incorporado, por exemplo. Então, assim, eu acho que é legal, sim, a dúvida dele, sabe? Mas acho que vivenciar também é importante. É o mais importante. Esse básico todo que a Umbanda faz, a gente contar uma história, eu acho que não rola, sabe? Mas em resumo, cara, vocês são pessoas muito incríveis se souberem trabalhar. Aliás, todo mundo é incrível, só que as pessoas tendem a ter o lado negativo. Pra fechar aqui... Pra fechar. Vai lá tirar o carro, Rafael. Vou revelar aí quem foram os ganhadores, né? A consulta oracular com o Tata Leonardo. Os ganhadores foi o Geraldo Divino, o Pedro Henrique Meira e o Paulo Sérgio Cabral dos Anjos. Então, repetindo, os 3 ganhadores para a consulta de até 1 hora com o Tata Leonardo, Geraldo Divino, Pedro Henrique Meira e Paulo Sérgio Cabral dos Anjos. Quem ganhou o sorteio, né? Para a consulta oracular com a Mameto Thaís foi o Rubens Fernando Ferreira. Então, a consulta com a Mameto Thaís, Rubens Fernando Ferreira. E o ganhador do ritual coletivo de Exu Beelzebub, com a Mameto Thaís, também foi o Adriel Radman. Acho que é Radman. Adriel Radman, então, foi o vencedor. Como é que eu faço, Felipe? Simples. Você vai no mesmo número que você fez o Pix, que é o 11977647222, tá aqui na descrição, é o nosso WhatsApp. Você vai enviar lá que você ganhou o comprovante certinho e eu vou encaminhar vocês aí, tanto pro Tata Leonardo como pra Mameto Thaís, tá bom? Show. Então é muito simples, é só mandar lá o comprovante, tá? Pra você que foi o ganhador e parabéns aos vencedores, tá? Vamos finalizar aqui, até porque já deu tempo até do estacionamento lá embaixo, o Rafael teve que descer. Primeiro eu quero pedir as considerações finais aí do Tata Leonardo. Bom, eu não poderia começar essas considerações sem agradecer mais uma vez a questão do espaço que foi cedido para que a gente pudesse aqui conversar um pouco sobre Quimbanda. E sim, eu espero uma hora voltar pra gente falar sobre luciferianismo e até mesmo magia cigana. Só marcar. Mas lá pra outubro a gente tem data já. Show. Mas assim, eu queria agradecer muito, desejar a vocês que realmente aí os ancestrais possam abençoar, que vocês possam crescer, cara. Porque a gente precisa de mais pessoas com esse pé no chão que vocês estão tendo. Isso não é uma questão de rasgação de seda nem pra agradar. Porque a gente às vezes fala com outros podcasters, a gente tenta buscar, mas há uma parede de distância gigantesca. E tudo isso porque não há muitas vezes o QI ou que não há muitas vezes até a questão do financeiro. As pessoas tendem a ter isso. Então, vocês são muito pé no chão. E isso faz com que o podcast de vocês cresça. E não é à toa que cresceu e vem crescendo. Eu acho que é de mérito. Então, eu desejo realmente que os ancestrais possam primeiro cobrir vocês de tudo quanto é proteção. Porque na jornada vocês vão encontrar pessoas boas e pessoas ruins. Na jornada você vai encontrar pessoas que vão somar a vocês, pessoas que vão realmente querer fazer com que o trabalho seja catapultado para frente. E outras que muitas vezes vão querer botar uma bola de ferro e vão querer prejudicar. Então, que vocês tenham a sabedoria de saber lidar com as diferenças e respeitar isso para que haja o progresso. Então, eu peço que os ancestrais realmente façam isso. Cubra vocês e, obviamente, os espinhos largue lá atrás para os inimigos pisarem. E sim, ter uma inflamação bem braba pra morrer aos poucos. Porque tem que ser assim, certo? Então, não que eu seja de desejar o mal a ninguém, de forma alguma, né? Quem não deu like, o dedo vai cair. Ah, não, de forma alguma eu quero isso. Até porque eu faço essa maldição lá no meu canal.
Quem não dá like, geralmente o dedo cai, vai começando a apodrecer e até terça-feira cai um dedo. Geralmente é assim. Eu tenho alguns inscritos que perderam alguns dedos de mãos. Geralmente é do meio. Exato. É porque são inimigos, geralmente. Eles querem, tipo, geralmente é isso. Então, assim, eu desejo isso a vocês. E vou deixar aqui o meu recadinho, né? Pode deixar. Segue aí no YouTube, é canal TRP, não tem dificuldade. Canal TRP2, youtube.com/canal canal TRP2, isso é só canal de treta. Então, nesse local eu respondo a muita gente bem no fogo ardente do inferno. Uhum. E o canal TRP, que é o canal youtube.com/canal TRP, é onde a gente fala sempre do sagrado, trazendo sempre informação. No Instagram a gente tem o @trp.oficial e no TikTok também a gente vai ter lá o canal TRP. Então, não é difícil. É botar Tata Leonardo, canal TRP, que vai encontrar em alguma rede social sempre. Eu tô em todas as redes sociais, até TikTok também, até, sei lá, Twitter, que é um esgoto. Até no Twitter eu tô lá. Não existe Então, mais, é fácil. Hoje é um X. X. Hoje é o X. X Twitter. O X-Eater. Então, é fácil de me achar. Segue lá, tá? Que a gente vai estar sempre trazendo temas e vocês contribuem. Então, muitos dos temas vocês podem estar levando, que eu sempre tenho essa atenção de fazer aí a contribuição de trazendo vídeos e trazendo também lives. Então, queria agradecer imensamente, desejar isso a vocês e passar esse recado. É isso. E, Mameto Thaís, suas considerações finais. Mais uma vez agradecendo também a participação, né, por estar presente hoje. E sim, que vocês continuem com esse trabalho, que tem que se mostrar que existe diversidade não só dentro do culto de Quimbanda, mas... né, dentro de todos os cultos, vertentes e religiões, eu acho que é muito importante. Até que seja uma coisa de conteúdo que as pessoas não têm que ficar, né, perdidas. Quem que eu vou assistir? Ou quem é o melhor? Não, que as pessoas possam pensar e definirem quem realmente traz uma informação que seja coerente com aquilo que elas acreditem. Eu acho que isso deve ser válido no momento que você busca também um culto ou uma crença, que você busque sempre coerência naquilo que as pessoas falam, né? E também espero voltar aqui de novo, porque né, vai ter o lançamento de um livro aí, meu, tá? Vai voltar. E... pode ter certeza que vocês já estão chamados. Tamo junto, aí. pra gente falar um pouquinho também de sociedade feminina, de Pombagira e de Lilith. Que eu vou falar umas coisinhas interessantes. Porque ela não é bem uma divindade, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Beijos de luz. Mas vocês já estão convidados a voltar já. E lógico, o meu centro, assim, eu sou uma pessoa que preciso de foco, porque eu tenho meu TDAH, então o meu foco é no meu Instagram, que é @Reino de Exu Morcego, ponto. Senão eu me perco. Um monte de rede social, ela fica parada por 40 dias. Então, o meu foco é esse. Eu estou com o canal no YouTube, que também é Reino de Exu Morcego, mas ele ainda é nenezinho, né? Porque eu não alimento, ele tem anos, só que eu não tenho paciência. Eu foquei no Instagram e eu gosto do Instagram, certo? Então, eu fico lá. Então, é @Reino de Exu Morcego. Vocês fiquem ali à vontade de me seguir. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo carinho de ter recebido, Imagina, aqui.